Explorando essa parte aí da relação do pesquisador com o comunicador, com o jornalista e tal, você tem aí basicamente 10 anos, né? Desde o LabJOR até o momento que estou aqui no CNPq. Como que você vê, algo se transformou, vem mudando com relação, você vê algum desenvolvimento, já que você que tem quase contato diário com isso? Se eu vejo... Há mais abertura, tipo, dos dois lados e entender quem tá do lado Olha, oposto? eu acho que eu vejo do lado do jornalismo um pouco menos de espaço para a ciência, mas muito interesse. Mas às vezes menos espaço, porque é o que eu falei, na realidade do jornalista, às vezes ele tem que cumprir uma pauta de ciência, uma pauta de política, uma pauta de, sei lá, factual, da rua, do cotidiano, todos os dias, e você não vai conseguir ter um jornalista especializado em ciência, cobrindo só ciência. Isso tem cada vez menos nas redações, e isso é uma coisa que eu acho que dificulta bastante, porque você não consegue extrair o melhor do seu entrevistado, porque você não tem especialização naquela área. Isso é normal, ninguém é especializado em tudo, né? Por outro lado, eu vejo que... Eu posso falar do CNPq, né? Eu tô lá há 10 anos. Eu vejo que a gente tem avanço, sim, nesse entendimento de que a gente precisa prestar contas para a população do que a gente faz e que a gente tem que, né, divulgar. Todo mundo está interessado em divulgar lá, né? Tem gente que gosta mais de falar com a imprensa, gente que gosta menos, mas as pessoas sabem da importância. Porque isso, num projeto grande como o Sirius, é essencial para a gente conseguir financiamento, para a gente conseguir apoio popular, né? Porque, afinal de contas, sem também com que a população, que o público grande entenda a importância de você ter um projeto grande como esse, que consome recursos e tudo mais, que a importância disso para a sociedade, você não consegue nem ter o apoio político e nem ter o apoio financeiro. Então é importante a gente estar o tempo todo prestando contas para a sociedade. A gente teve várias iniciativas que ajudaram a gente ao longo dos anos a consolidar essa visão, que foram bem importantes. E eu acho que tem um entendimento, sim. Eu acho que, inclusive, tem os pesquisadores, muitos deles foram perdendo o medo, né? Conforme a gente também foi... eles foram se familiarizando mais, falando cada vez mais com a imprensa, porque desde que eu entrei, quando eu entrei, o Projeto Sirius, ele estava começando, né? E aí, ao longo disso, ele foi atraindo muito interesse da imprensa ao longo de todo o desenvolvimento dele. E aí, os pesquisadores foram se acostumando a falar com a imprensa, foram acostumando com o tempo também. Então, assim, você precisa explicar a importância da sua área ou da sua linha de luz. Você precisa explicar em 30 segundos. Você não entendeu? Assim, se você não falar em 30 segundos, alguém vai cortar pela metade, porque a pessoa tem que, né? Tem outra notícia vindo e outra coisa. E eu acho que esse treinamento, né? Essa reflexão a respeito do tempo da comunicação também foi melhorando ao longo dos anos. Isso eu percebi. Porque você tem esse desafio, né, já durante todo esse tempo, de ser o ela entre as duas partes, né? De, mostrar para o pesquisador, o jornalista tem essa realidade, mostrar para o jornalista, o pesquisador tem essa realidade. Então, e esse tentar é o nosso fazer, convergir, né? Enfim, mostrar que estão ali para um bem comum, né? Para um objetivo comum. Sim, isso, por isso que eu não tenho medo eu falo, né? A gente, uma parte da nossa profissão, né, das nossas tarefas, talvez seja substituível por uma inteligência artificial, mas uma outra parte não é substituível por uma agência, porque que inteligência artificial que vai conseguir fazer essa conciliação, né? Talvez conversar, explicar, fazer falar, escuta, a gente vai receber um jornalista aqui, ele tem... Você tem 10 minutos para conversar com ele, talvez seja importante você destacar isso, destacar aquilo, preparar, né, preparar o porta-voz para conversar com a imprensa. Às vezes a gente tem que ajudá-lo também, né, a mostrar o que é importante em pouco tempo. Ele não é a linguagem dele, ele não está acostumado, então a gente tem que ser um facilitador nesse sentido, né, de conseguir, assim, que extrair o melhor, ajudá-lo a extrair o melhor dele naquele tempo.
Né? E ao mesmo tempo, por outro lado, a gente precisa, né, às vezes ajudar o jornalista, né, munir ele de informações, né, então fazer essa ponte sempre assim, eu capto a informação aqui nessa ponta com o pesquisador, às vezes eu preciso dar uma ajustada para ela ficar mais fácil de entender, para eu passar para o jornalista, para ele, às vezes se vier a informação direto de uma ponta para outra, talvez o jornalista não se interesse por aquilo, porque ele não vai conseguir entender imediatamente a aplicação daquilo, o impacto que aquilo tem na vida cotidiana, né? O que aquilo pode ter um impacto no futuro, no desenvolvimento de um fertilizante, por exemplo. Isso não é evidente, né? Então, às vezes, você tem que falar, escuta, isso aqui tem uma determinada importância, isso que ele está fazendo, ele vai estar usando uma linguagem um pouco mais difícil, mas pergunta para ele esse tipo de coisa que ele vai te dar a informação que você quer. Então aí você vai fazendo as duas pontas, né? Isso não tem inteligência artificial que vai fazer necessariamente para você. Esse exercício da empatia, a gente praticar, entender os dois lados. E igual você falou, né? E isso eu acho que é desde o começo, né? Desde o primeiro contato entre o pesquisador e o jornalista, até a publicação e divulgação, né? Porque o jornalista, quando estiver revisando ali também, provavelmente surgem dúvidas e... sim. O jornalista já está aberto e conseguir fazer essas perguntas para você, mostrar por que isso está ali, por que o pesquisador falou disso, né? Sim. E por que seria importante colocar numa sonora, enfim, abrir aspas, na parte do jornal impresso, online. Sim, é interessante isso, né? Às vezes alguém vem falar pra gente assim, saiu uma matéria ontem sobre os sírios, não sei o quê, no jornal, tal, você viu? E aí a gente fica rindo, né? Que a gente fala, mas você não imagina, por trás de uma matéria que saiu no jornal, o tanto de trabalho nosso que tem, o tanto de trabalho dentro, né, desde você tentar propor a pauta, né, mostrar para o jornalista que determinada coisa, determinada uma descoberta, um desenvolvimento ou qualquer coisa que foi publicado num paper, qual que é a importância disso, né? Pô, por que é legal falar disso? Pô, a gente está falando de uma determinada área científica que vai ter um impacto no futuro, tal. A gente está falando aqui de desenvolvimento de materiais que vai estar amanhã aplicado na placa solar, que você vai baratear o custo disso, daquilo. Desde você mostrar a importância, tentar vender a sua pauta, né, que a gente chama de vender pauta, né, que é mostrar a importância daquele assunto, mostrar por que ele tem que ser falado naquele momento, né, qual que é o factual que faz sentido naquele momento, fazer toda a pesquisa, buscar os melhores porta-vozes para falar sobre aquilo, aprovar tudo isso. Às vezes a gente escreve releases também, né, então a gente tem que ir atrás das informações, pegar as informações com a fonte, preparar um press release, mandar para a imprensa, aí esperar que a imprensa se interesse por isso, né? Então já tem que ter esse trabalho de tradução inicial. Depois você recebe, faz essa ponte entre o pesquisador e o jornalista, né, para a entrevista, você acompanha toda a entrevista, você tira todas as dúvidas depois, o jornalista vai precisar de material de apoio, ele vai precisar, ele vai ficar com dúvidas, ele vai precisar entrar em contato de novo, ele vai precisar de imagem, ele vai precisar se ele é de TV, ele vai precisar de uma forma de retratar aquilo, então como é que você vai retratar um tema com uma coisa palpável? Depois ele vai precisar de ajuda na revisão, você vai falar, olha, não, isso aqui tal, não usa esse termo, usa o outro, blá, blá, blá. Então, assim, é um tanto de trabalho, até você ver um negócio publicado numa matéria de jornal, e às vezes a pessoa fala assim, você viu que saiu? Eu falo, querido, tem muito trabalho por trás disso, né, e muito trabalho que às vezes é invisível. E muitas vezes, depois de todo esse processo, não tem a garantia de que vai sair, né? Não temos a garantia de que vai sair. E aí fica lá no exercício ali de pesquisa, de clipagem, para ver se saiu todo esse trabalho que tem. Tudo isso, né? O trabalho de pós também, né? De você saber se deu certo, qual que foi o impacto daquilo, se saiu grande, se saiu pequenininho, né? Porque às vezes você fala, putz, daqui vai dar uma matéria super legal, sai uma notinha assim. Se a informação foi precisa, né? Foi condizente com o que estava sendo realmente tentado, né, mostrar. Exatamente, porque a gente não tem como garantir, né, que a pessoa escolheu uma informação do porta-voz que foi a melhor informação que o porta-voz deu ou não. Às vezes o porta-voz falou difícil né, então assim, enfim, a gente são muitas variáveis, né? São muitas camadas também ali, né, porque mesmo depois de toda essa conversa, toda essa troca, tipo, você jornalista, né, que faz o elo ali, e pesquisador. Aí na hora que a matéria tá para ser publicada, ou ser, enfim, divulgada e tal,
chega um editor, lê uma parte, fala, então isso aqui, aí tira, aí você fala, putz, aí pode comprometer uma reportagem inteira que até então estava sendo muito bem trabalhada, enfim. Sim, isso sempre acontece com a gente com TV. Ah, não, o que aconteceu? A gente fala, nossa, vai sair tal no Jornal Nacional, amanhã vai ser super legal, não sei o quê. Putz, o ministro sei lá quem deu uma declaração, não sei o que, hard news, pá, caiu. Aí todo o nosso trabalho vai por água abaixo. O que era por um dia, depois foi pra semana, depois... Ou cai, né? Às vezes, né? Dependendo do... tem muitas vezes que cai. Na parte do pesquisador e da pesquisadora também, né? Que tem bastante no CIP, como é que é feito essa questão de, tipo, de mostrar lá do jornalista? É geralmente no contato das pautas, ali das sugestões de pautas? Ou tem um media training já meio que frequente... ou relativamente frequente com eles, é conversado frequentemente, como é que é isso? Olha, a gente não tem um media training estruturado assim, né, que a gente tem uma apostila ou uma coisa que você sempre faça algo igual, mas a gente tem conversas que são pontuais com os pesquisadores, então a gente também tem alguns pesquisadores que a gente já está acostumado a trabalhar, que a gente sabe que eles têm uma facilidade maior de falar com o público, então determinadas áreas a gente vai sempre sugerir determinados porta-vozes, porque a gente sabe que vai ficar mais fácil de entender, que tem mais chance de entrar, que ele vai conseguir traduzir melhor para o público em geral. Então a gente... sempre gosta de trabalhar com os porta-vozes que você sabe que eles falam bem, que você sabe que o discurso deles vai ser inteligível e vai ser bacana. Mas a gente, né, dependendo, por exemplo, você publicou um artigo, você tem que falar com um dos autores do artigo, né? Não tem como eu escolher um outro porta-voz se o jornalista está querendo cobrir aquele artigo. Então, aí a gente tem uma conversa. Normalmente a gente vai antes, prepara, fala, olha... esse jornalista vai... a gente faz uma pesquisa também, né? Isso com frequência é uma parte também invisível do nosso trabalho que com frequência a gente faz, que é entender, tipo, que veículo que é esse que veio procurar a gente, qual que é o tom do veículo, então, quanto que é o tempo que você vai ter, o espaço que você vai ter para falar. Então, olha, você vai poder falar, o público-alvo dessa... Então, olha, você vai ter que falar por 30 segundos, porque é para televisão e eles não vão conseguir usar muito mais do que isso. Então, você fala por 30 segundos, sabendo que eles vão ter que usar 10 segundos da sua fala. Aí você dá uma preparada, fala, olha... foca nisso aqui, que você acha que é a parte mais importante do seu trabalho? Foca na aplicação, né? Tenta fazer links com a vida prática das pessoas para que elas entendam qual que é a relevância daquilo para um, né? A gente sabe que às vezes a gente trabalha com ciência básica e a ciência básica, ela às vezes ela não tem uma aplicação que você vai enxergar no dia de amanhã. Né? A ciência básica, às vezes, daqui 5 anos, você pode descobrir uma aplicação para aquele material que você está estudando em determinadas condições, ou não. Ou não. E a aplicação também, ela não é imediata, ela não é óbvia. E às vezes é difícil explicar isso para o jornalista. Falar, olha, isso aqui que ele está fazendo é muito importante, mas não tem uma aplicação óbvia. Às vezes, assim... muitas coisas ao longo da humanidade a gente descobriu e a gente só foi conhecer as aplicações e desenvolver aplicações anos depois. Então é importante que a gente tenha curiosidade também, faça ciência básica pelo prazer de conhecer o mundo, pelo prazer de saber como as coisas funcionam, porque dali vão surgir insights também para as coisas, e as coisas mais subjetivas, elas às vezes saem dali, né? Então é legal também, às vezes a gente né, ir falando, olha, mas assim... Mas tenta fazer o link com o cotidiano da pessoa, né? Por que isso... você está estudando um material, esse material pode ser usado para alguma coisa, então fala um pouco desse potencial, tal, para que... então a gente dá uma preparada. Fique mais a gente dá uma preparada neles, assim, nos pesquisadores e nas pesquisadoras, damos um briefing, a gente fala sempre toda essa ficha, né, a respeito de com quem que eles vão estar conversando, né? E essas conversas acontecem mesmo quando não tem uma pauta em questão no momento, assim, quando a oportunidade... Não, normalmente a gente faz isso quando tem a oportunidade, surge a oportunidade, porque são muitos pesquisadores lá dentro do CNPq. E a rotina, então... tanto o pesquisador quanto você ali como na assessoria, é muito, falar rápida, enfim, frenética talvez, não de tantas funções, né, que exigem
Sim. essa questão. Então, a gente normalmente vai conversar com o pesquisador um pouco antes dele, quando ele já tem uma perspectiva de dar uma entrevista ou de, no mínimo, assim, a gente sabe que a gente está fazendo, por exemplo, um press release que vai gerar interesse da imprensa, então a gente também já faz esse trabalho em paralelo de pesquisa, de preparar o entrevistado, né? Uhum. De alinhar, de saber né? Ajudar ele a falar de maneira mais assertiva, o que ele precisa falar de acordo com o tempo que ele tem, com determinado meio de comunicação.